Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Coríntios, um texto que Deus falou muito comigo quando eu estava planejando essa ministração. 2 Coríntios, capítulo 10. Minha mãe nem gosta. 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5. Esse mesmo, 10, 3 ao 5. Isso. Pois embora vivamos, 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Repita comigo: levar todo pensamento a se tornar obediente a Cristo. Nós sabemos que, não sei a sua, mas a minha, é uma mente que é muito atacada pelos pensamentos, por ideias, por vídeos, por imagens, por tudo aquilo que está ao nosso redor. Nós somos bombardeados por informação, seja ela da mídia, seja ela no nosso celular, seja nas mídias sociais, seja ao nosso redor quando você está conversando com pessoas. Nós somos bombardeados por informações o tempo todo. E muitas vezes nós não estamos ali com a mente a estar ouvindo aquilo que nós estamos sendo recebido no nosso coração. Às vezes nós falamos sobre a economia, as pessoas falam sobre a economia, falam que a gente está numa dificuldade, a gente está numa aflição, e aí você olha no jornal e fala: a agricultura bateu os melhores números dos últimos anos e tempos. E a gente fica: mas como que pode? Está tão difícil comprar no mercado, mas a agricultura está batendo todos os recordes, o gado nunca teve tanto gado, e a carne está bem baratinha, né, para todo mundo, está uma maravilha. E a gente fica levantando pensamentos e ideias que nos levam a entrar em contradição. E muitos desses pensamentos que nos levam a entrar em contradição no pensamento, somente naquilo que é o dia a dia, também acontece com aquilo que é a palavra de Deus. Porque nós cremos em Deus como nosso Pai, mas muitas vezes, como nós somos bombardeados com outras informações e modelo de vida diferente, exemplo, nós vivemos numa sociedade onde nós fazemos para merecer. Se você não trabalha, você não recebe. Se você não vai até o seu emprego ou o lugar onde você está fazendo a sua atividade, você não recebe algo pelaquilo que você se dispôs a fazer. Quando a palavra de Deus nos anuncia um Jesus que Ele morre por nós, antes mesmo de nós aceitarmos ou recebermos por Ele, nós recebemos o perdão pela graça de Deus, não pelaquilo que nós fazemos ou merecemos, mas recebemos porque Ele fez por nós. E aí entra numa contradição na nossa mente. Porque o que nós podemos fazer para merecer essa graça? Nada. Mas como nós caminhamos vivendo num mundo onde tudo que nós fazemos é porque nós fizemos alguma coisa e nos tornamos merecedores ou capazes daquilo, quando nós colocamos a nossa mente com a leitura bíblica ou com a palavra de Deus, entra em contradição. Eu e o Hanan, estou andando com Deus, andando e caminhando, e cometo um pecado e falo: meu Deus, agora Jesus não me ama mais porque eu sou uma alma pecaminosa. E quando você não tinha aceitado Jesus, Ele já não tinha morrido por você? Nós entramos em contradição com alguns pensamentos e algumas ideias que são contrárias à palavra de Deus. Não que nós possamos viver em pecado, não é isso.
Mas Deus continua nos amando, independente daquilo que nós éramos, das atitudes que nós tomamos. Porque independente do que você faça, independente daquilo que você possa construir com Deus, nada vai fazer com que Deus te ame mais. Mas em casa, quando os nossos filhos nos agradam, pega uma florzinha, eu lembro quando eu passava nos cantinhos, lá indo para casa, quando eu ia para a escolinha pequenininho, e eu vi umas florzinhas, nossa, eu vou levar para minha mãe, levava uma florzinha, aí no meio do caminho eu já tinha destruído, pegava outra florzinha, chegava em casa, mãe, trouxe para você, e aí vinha aquele sorriso da minha mãe, muito obrigado, e mãe, coloca num copinho, senão vai morrer, já estava morta, mas né, criança... outra versão de vida, minha mãe pegava, colocava no copo, e colocava florzinha, e uma coisa linda, e aí aquele coração se alegra, mas o relacionamento com Deus não é dessa maneira, não é porque fazemos alguma coisa ou deixamos de fazer que Deus vai nos amar mais ou menos, o amor dele já é completo, mas quando colocamos os pensamentos do nosso dia a dia, da comunidade onde nós vivemos, nós começamos a entrar em contradição com aquilo que a palavra de Deus nos anuncia. Por isso eu e você precisamos estar atentos com aquilo que são colocado na nossa mente, aquilo que está sendo falado ao nosso redor e ao nosso coração, na nossa vida, porque muito disso tem tentado nos afastar de Deus. Quantas vezes eu pego, não, eu sou tão pecaminoso, eu sou tão errado, eu acho que Deus nem consegue mais me ouvir. Quando Deus fala que Ele está ao nosso redor, nos buscando, nos procurando, esperando o momento em que nós possamos entregar verdadeiramente os nossos corações ao nosso Deus. Precisamos estar atentos com aquilo que a palavra de Deus nos diz, é os pensamentos, e tornar os nossos pensamentos obedientes a Cristo Jesus. O texto diz, tornar os nossos pensamentos cativos, obedientes às ordenanças que a palavra de Deus nos diz. E através dessa palavra eu gostaria de levantar alguns pensamentos com você, que talvez sejam conflitantes com o nosso dia a dia, com aquilo que a palavra de Deus tem dito, para que eu e você possamos viver. O primeiro ponto da minha pregação de hoje, ele diz assim, eu recebo muito de Deus. Repete comigo, eu recebo muito de Deus. E agora eu termino o meu ponto dizendo, mas não pratico. Só eu, vocês não, eu, Yohanan. Eu recebo muito de Deus, mas eu e Yohanan não pratico. Nós temos informação sobre a palavra de Deus disposto na internet todos os dias. Tem pregação 24 horas, tem louvor 24 horas. E às vezes não é o louvor que você gosta, você pega e troca, porque tem mais outros milhões de canais de louvor e pregação 24 horas na internet. Tem estudos, tem capacitação, no Instagram você passa, tem informação, tem palavra, tem live ao vivo gravada, tem live ao vivo que já passou tanto tempo atrás, mas ele disse que está ao vivo ainda. Nós temos informação e capacitação na palavra de Deus o tempo todo. Temos muita informação, mas nós não, eu não pratico. Vou colocar só para mim aqui, porque é exclusivo. E vamos ler aqui que Tiago, capítulo 1, verso 22 nos diz. Tiago, capítulo 1, verso 22. Diz assim, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. A palavra de Deus nos diz que eu e você não fomos chamados para ser ouvintes. Você não foi chamado somente para ouvir a palavra de Deus, chegar e ficar recebendo, sendo cheio, e ouvindo a palavra de Deus, ouvindo ministrações, ouvindo louvores. A palavra de Deus diz, sejam praticantes da palavra de Deus. E é por isso que eu digo, nós recebemos muito, mas não praticamos a palavra de Deus. Alguém já conseguiu saciar a fome vendo foto de comida? Você olha passa no Instagram lá, o cara fazendo aquele macarrão, e só de olhar o macarrão você já está satisfeito, né? Só de olhar aquela carne vinda, porque eu gosto de carne, então meu Instagram passa uns negócios assim que é fora da casinha.
Não é um churrasco de uma costela, é uma costela girando, assim, girando, e um monte de carne do lado, calabresa, e costela, e pernil, e picanha, e umas carnes com nome estranho de fora. Eu falei, meu Deus do céu, e tem marmoreio, tem, não tem. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa, e já sentiu satisfeito só de ver? Nós não ficamos satisfeitos somente em ver. Da mesma forma que eu e você não podemos estar completos somente em ouvir a palavra de Deus. Mas quando temos que ouvir e dizer, praticar a palavra, parece que é muito difícil, parece que é muito distante, parece que é algo que não tem a ver comigo. E a gente diz, não, deixa que o pastor pratique, eu venho aqui só ouvir. Mas a palavra de Deus diz que Ele chama cada um de nós individualmente dizendo, venham ser os meus discípulos, fazer aquilo que eu fiz e ir a todo mundo pregando a palavra do Evangelho. Mas muitas vezes eu e você estamos ali somente sendo ouvintes daquilo que Deus quer fazer. O engraçado é que Jesus olha para os discípulos e fala assim, vocês discípulos, entendam que vocês farão obras maiores do que eu fiz. E aí a gente olha para Jesus, Jesus ressuscitou o Lázaro, Jesus levantou o paralítico, Jesus curou o cego, Jesus mudou as vidas dos discípulos, Jesus salvou a minha vida, a sua vida, a vida de tantas outras pessoas, e ele olha e coloca tudo isso e fala, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. E aí eu olho para isso e falo, Jesus, eu não ressuscitei nada, eu já matei muita formiga na minha vida, mas ressuscitar não é comigo. Orar então, de vez em quando eu olho uma pessoa que está com uma necessidade, a pessoa ora assim, eu preciso de uma provisão de Deus. Eu falo, meu Deus do céu, o que eu posso fazer? Nada. Eu lembro que lá em Curitiba tinha um cara que estava com o pé todo destruído, morador de rua, arregaçado, sangrando, e já tinha ido no médico, tinha feito drenagem, e ele contando já, Jesus Cristo, eu olhava assim, estava difícil, o cheiro dava para ver muito de longe, ele olhava, o que você precisa? Eu, não, ele falou assim, eu preciso de uma cura na minha perna, e eu, meu Deus, como que cura essa perna? Não sei se a cura é cortar fora, ou se a cura é regenerar, né, porque, meu Deus! E eu, mas o que eu posso orar para que isso possa mudar? Nada. Porque a cura não vem de mim. Só que quando nós oramos, nós queremos que tenhamos resultados. E o resultado não vem daquilo que eu e você podemos fazer, mas o resultado vem de Deus. Só que o resultado só acontece quando eu e você nos tornamos praticantes da palavra de Deus, não somente ouvintes. Nós oramos para os perdidos, oramos para as pessoas lá fora, mas a palavra de Deus diz que é para nós irmos e anunciar a palavra do Evangelho. É muito bonito nós chegarmos na igreja, vamos orar pelos perdidos. Levanta, Senhor Deus, abençoa os perdidos e tragam eles aqui na igreja. Se possível, que ele venha sozinho, não precise da minha ajuda e que encontre o Senhor. Para que não incomode a minha vida, nem a minha agenda, nem as minhas escolhas, nada de mim, mas tudo de você. E quando Jesus fala aos discípulos, eis que eu chamo vocês a serem pescadores de homens, para que vocês anunciem o Evangelho. Só que nós queremos ser somente ouvintes, e por isso não podemos entender e viver o poder de Deus. Conhecemos a palavra, conhecemos as Escrituras, mas não só da Escritura, mas precisamos ser cheios do poder de Deus. Mas o poder de Deus tem a ver com nos tornarmos praticantes da palavra de Deus. Eu lembro que há bastante tempo atrás, tinha um boletim na igreja, e eu lembro que eu que cuidava para fazer a organização, levar para imprimir, levar para cortar, fazer tudo, trazer na igreja. E eu lembro que eu coloquei uma abinha escrita assim, o que eu vou mudar depois desta palavra? O que você irá fazer diferente depois que você ouviu essa palavra? Porque se você vem na igreja e você não muda, se você não se transforma com aquilo que está sendo exposto, que não é eu que estou expondo, mas é a palavra de Deus que expõe aos nossos corações. Se você não toma nenhuma decisão diferente depois de vir a um culto, algo está errado em nossos corações.
E passou vários meses com aquela escrita lá, decisões que eu tomei no culto, decisões que vou tomar nesse culto. E eu e o Hanan, depois que acabava o culto, passava, pegava os boletins que tinham ficado aqui na igreja, que a gente não esquece as coisas, copinho e papelzinho. E aí eu pegava assim, e as melhores escritas que eu encontrei nesses papéis foram rabiscos e desenhos de crianças. Porque nós estamos acostumados a vir e ouvir, mas não tomar escolhas e decisões que vão mudar as nossas vidas. E aí eu falei, olhando os desenhos, eu falei assim, esse aqui é a resposta mais simples e verdadeira. Porque os outros não querem mudar com a palavra que está sendo dita. Não que você deva escrever, não. Mas que normalmente a gente passa pelaquilo que está ao nosso redor e a gente não corresponde com aquilo que é exposto ao nosso coração. Porque mudança gera dor, mudança precisa de energia, mudança precisa de uma escolha ativa. Orar todos os dias, não me diga que você acorda e fala, nossa, hoje eu estou com uma vontade de passar o dia inteiro orando. Hoje eu acordei com a vontade de fazer um jejum, hoje eu acordei com a vontade de ficar louvando ao Senhor o dia todo. Isso não acontece. Porque a nossa carne é contrária àquilo que é espiritual, ela não quer fazer essas coisas. Mas a palavra de Deus nos diz, não sejamos ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra que Deus tem nos dado. O que você irá fazer amanhã ou depois desse culto determina se esse culto teve sentido para você, se você verdadeiramente veio aqui para cultuar a Deus e não para receber dele. Quais atitudes você tem tomado depois de vir à presença de Deus? Quais atitudes que você tem tomado depois de ir ouvir a palavra de Deus? Quais atitudes você tem ido depois de ouvir uma mensagem no YouTube, que a gente fica maravilhado e compartilha para todo mundo, e compartilha porque foi uma palavra poderosa, mas não mudou nada na nossa vida. Não mudou nada nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no nosso coração. Por isso, o primeiro ponto eu digo, eu recebo muito de Deus, mas não pratico quase nada daquilo que Ele tem depositado no meu coração. Mas é só comigo, irmãos, não é com vocês, é o Yohanan que recebe muito. Porque eu ouço muita ministração, eu ouço muita palavra de Deus, passo lendo a palavra, lendo livros, procurando ao Senhor. Não tem a ver com vocês, tem a ver com o Yohanan que está buscando, mas talvez tenha se escondido num lugar que não quer que Deus toque, porque mexer dá trabalho. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu tinha que aprender umas matérias que eu não gostava, ou quando eu não gostava da professora, que dificuldade que eu dava para minha mãe. Porque depois ela tinha que me ensinar, porque eu não ouvia nada na aula, não ouvia do professor, porque eu não gostava do professor, e eu não gostava da matéria, e aí na hora de fazer as atividades, gente do céu, eu era o ó do bogodó, como diria minha mãe antigamente. Eu chorava, eu esperneava, eu gritava, e o pretérito passado do futuro, do indicativo, misericórdia, eu nem me lembro, nem quero lembrar o que é esses negócios, tudo. Meu pai lembrava tudo, só que meu pai ensinar isso não dava, porque meu pai tem uma didática que para mim não dava. Aí a minha mãe, com aquele amor, aquele coração, e aí eu tirava ela do sério, que ela estava quase dando umas varadas em mim, para ver se acalmava, mas em dificuldade. Mas com paciência, na prática, eu aprendi depois de muitos anos de fono e prática naquele livro didático de caligrafia, escreve o Ozinho bonitinho, escreve não sei o quê, e passa assim, assim para fazer o C, e o B, e o D, e o negócio vai. E eu escrevo, mas minha letra não é bonita, gente. Mas porque alguém decidiu praticar aquilo que era necessário para que eu pudesse crescer.
Só que diferentemente de minha mãe, quando nós estamos falando da palavra de Deus, você pode ter pessoas que Deus coloca no seu caminho para que você cresça, para que ele comece os primeiros passos, mas é necessário que você entenda que mesmo que essa pessoa esteja do seu lado, você pode não aprender nada se você não decidir. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que estão há 60 anos na igreja e parece mais desviado do que os outros que estão lá fora? E aí quando você pega algumas pessoas que acabou de chegar na igreja, tem 2 meses de igreja, está num fogo, está num fervo que nos dá uma irritação, porque a pessoa quer fazer, onde eu posso servir, onde eu posso fazer, o que eu vou fazer, vamos orar, pastora, vamos orar, vamos para o jejum, vamos para o monte, vamos para tudo que é lugar, e o cara está num fogo, está num fervor, que a gente que já está meio cansado dessa vida que a gente nunca levou muito tempo, a gente olha, não precisa disso, você vai acalmar, você vai sossegar. E o cara certo, fazendo aquilo que é o fogo de Deus, e nós frio, colocando, não, abaixa o fago, senão você vai querer meter fogo em mim, aí eu vou ter que fazer isso aí tudo, e aí eu não quero fazer, não quero orar, não quero jejuar, não quero ler a palavra, então acalma teu coração, porque vai passar esse primeiro fogo. Misericórdia, né, irmãos? Mas só eu que sou assim, você não, eu e o Hanan. Precisamos parar de ser ouvintes da palavra de Deus e sermos praticantes daquilo que Deus tem nos dito. Eu gosto de Jesus, que Jesus pegava e ensinava a palavra de Deus, falou assim, agora que vocês já ouviram a palavra, Pedro, João, junta 2 em 2 aí, ó, e agora vai orar pelos enfermos, vai libertar os cativos, vai curar os enfermos, vai fazer aquilo que eu estou falando. E aí aí complicou. Orar pelos enfermos, orar pela libertação, minha mãe, orar para aqueles que estão doentes, minha mãe também, orar pela reconciliação e aceitar Jesus, chama meu pai, porque eu não quero esse negócio, e Deus fala, não, é com você, é para você ir. Mas nós gostamos de ser ouvintes, mas no nome do Senhor Jesus, nesta manhã, você irá se tornar um praticante da palavra de Deus. Iremos tomar decisões que mudem as nossas vidas, tomar decisões que mudem o nosso coração, tomar decisões que mudem verdadeiramente aquilo que nós somos expostos pela palavra de Deus. E aí eu entro no segundo ponto da minha mensagem, onde nós dizemos muito, um dia eu mudo. Um dia eu vou fazer aquilo. Um dia eu vou fazer aquilo lá. Talvez um dia eu vou mudar, um dia eu vou orar para aquela pessoa, um dia eu vou seguir os caminhos, um dia eu vou jejuar, um dia. E nós colocamos uma procrastinação na nossa vida, como se fosse a esperança da mudança minha e sua. Vamos ler Romanos capítulo 12, verso 2, fazendo um favor. Só para colocar uma base. Capítulo 12, o verso 2 diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu e você dizemos, um dia eu vou fazer isso, é a mesma coisa de nós organizarmos no começo do ano e dizer, não, esse ano eu vou na academia, esse ano eu vou mudar minha vida, eu vou comer mais bonitinho, organizar, colocar certinho, vou acordar mais cedo para ler a palavra de Deus, e passa 1, 2, 3, 4 e já foi. Não, depois que a gente comer, né, porque sobra muita coisa do Natal, então vai passar uns 2 dias ali comendo pernil, comendo frango, depois que a gente acabar com essa comida que está aqui, aí a gente começa o jejum. Aí a gente muda a nossa vida. E a hora que você vê, talvez tenha sido igual, esses dias ali em casa a gente falou, nossa, já é julho. Minha avó, nossa, o tempo está passando muito rápido. Eu falei, vó, Natal está aí, vó, o que você vai me dar de presente? Na loja, achamos um monte daquelas bolinhas de colocar na árvore de Natal, minha mãe, mas já está colocando as coisas de Natal, o cara falou, tem que colocar antes que o meu concorrente,
E eu não sei por que ele não colocou ainda. Isso no mercado de compra, mas misericórdia, gente, já estamos no Natal chegando aí. O ano já está acabando e as decisões que eu escrevi lá na minha virada do ano, talvez eu não cumpri nada. E a de manter a vida fitness e mudar a minha vida, né? Não é desse ano que eu fiz essas promessas, não, gente. Estamos desde os 18 anos falando, um dia eu vou ver o que tem aqui. Dizem que tem músculo e tanquinho aqui, mas um dia eu vou ver. Um dia eu vou ver. E esse um dia se torna a procrastinação de uma atitude que eu preciso tomar hoje. Um dia eu mudo. E a palavra diz, não se acomodem com as coisas desse mundo, não se acomodem com a maneira de viver, não se acomodem com o estilo de vida, não se acomodem com aquilo que está ao seu redor, porque Deus tem algo novo todos os dias para nós. Mas a gente se contenta com aquilo que foi do passado. A gente gosta de ouvir a ministração do domingo e dizer, não, eu fui no culto, bati meu cartão, bati a ficha lá, é só uma vez que eu tenho que bater a ficha na semana, tá tudo bem, no resto eu bato no emprego, mas com Deus é só uma e tá tudo garantido. Um dia eu vou jejuar, um dia eu vou orar, um dia eu vou mudar a minha vida, um dia eu vou fazer e eu oro a Deus para que talvez Deus volte nesse dia que você esteja salvo fazendo as mudanças, porque se voltar nos outros, estamos ralados. Porque Deus nos chama a orar todos os dias, Deus nos chama a jejuar constantemente, Deus nos chama a ler a palavra todos os dias, Deus nos chama para estar na presença dEle todos os dias, mas eu e você falamos, não, hoje não dá, hoje está complicado, eu não tenho tempo, eu não tenho hora, eu não tenho como fazer isso. Talvez tenhamos que orar para que Deus venha nesse dia específico, somente para você, porque você é a bolacha mais importante de todo o pacote do mundo. O sol não roda em volta a não ser de nós mesmos, do nosso umbigo, daquilo que nós criamos, daquilo que nós dizemos que queremos dizer que somos cristãos. Mas qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você orou? Não que isso te torne cristão, mas se você não entendeu a necessidade disso, talvez você não tenha praticado aquilo que a palavra de Deus diz. Quais as atitudes que eu e você temos tomado diante das dificuldades? Quais são as atitudes que eu e você temos tomado diante daquilo que tem se colocado nas nossas vidas? Quais são as armas que você tem escolhido para batalhar o seu dia a dia? Lá no Legendários ele tem um lema que nós batalhamos as nossas batalhas nos ajoelhando e orando ao Senhor. Por isso que eles fazem assim e vai lá orar ao Senhor. Como você luta as suas batalhas. E é um símbolo muito bonito. Mas se não for uma prática, se não for o dia a dia, se você só for cuidar da saúde depois que teve um infarto, se você for cuidar da diabetes somente, né, no dia do exame, eu tenho diabetes ali, o meu primo também tem, se a gente for cuidar da diabetes só no dia do exame, igual fazia minha avó, a hora que bate o resultado dos últimos 6 meses, que ele mostra lá os últimos 6 meses, a gente olha assim, misericórdia, mas o do dia tá bom, olha lá, o do dia tá bom, eu não comi nada, eu não fiz nada, acordei do jejum, fui pro exame, tô bom, tô ótimo. E aí olha a outra que mostra os 6 meses e fala, misericórdia, eu não sabia que podia estar vivo com isso aqui. É milagre. A médica olha e fala assim, meu Deus, Johanna, vamos mudar de vida? O que você quer fazer? Eu falo assim, eu sei, né? E ela olha para mim e fala assim, mas o que eu posso fazer? Porque você já sabe, já conhece, já entende, é melhor do que eu, porque você tem 16, 17 anos de diabetes, então você que tem que dar aula, mas... E aí, o que você quer fazer? Pensa num negócio vergonhoso, gente. Pensa num negócio vergonhoso. Eu falei, não, doutora, eu vou mudar de vida, vou mudar. Eu vou fazer tudo diferente, porque eu não quero passar mais dessa vergonha. E aí, 1 semana, 2 semanas no máximo, tá bonitinho lá, mano, café, almoço, janta, tudo marcado, bonitinho, controlado, tá, não sei o quê, daqui a pouco, desengola. E daqui a pouco eu vejo a médica me ligando.
Por causa que eu estou na consulta de novo, 6 meses depois. Hanan, pode confirmar a consulta? Eu, misericórdia. Socorro, Deus. Porque o exame revela quem nós somos. E Deus conhece quem somos. Não aquilo que dizemos ser. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o seu coração. Sejamos nós praticantes da palavra, não somente ouvintes. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Qual é a sua escolha que você vai tomar hoje? O que você vai decidir fazer diferente hoje? A palavra está sendo dita, mas você pode escolher se você vai mudar a sua vida, se você vai manter a disciplina, se você vai manter a organização, se você vai mudar de vida ou não. E entenda, o reflexo na sua casa e na sua família depende da escolha que você faz individual. Não é a sua esposa, o seu companheiro, a sua companheira, o seu filho. Não, é você. Porque a palavra de Deus diz que onde a luz entra, as trevas irão ser dissipadas. Não é porque eu sou luz, não. É porque Jesus é em mim. Pode fazer a luz dissipar as trevas que estão ao meu redor. Não sou eu que dissipo as trevas, não são as minhas escolhas, mas é quando eu substituo as minhas escolhas pelas palavras de Deus. Está difícil viver, está difícil no mercado, está difícil comprar as coisas. O Senhor Deus é o meu sustento. O Senhor Deus é a minha provisão. Quantas vezes lá em casa minha mãe já testemunhou, eu e a Nara pedia por uma bolacha, pedia por uma coisa, e aparecia alguém que enviou uma caixa, e a caixa estava chegando, a gente não sabia, minha mãe não sabendo o que fazer, e confiando que Deus iria fazer, porque não tinha dinheiro, não tinha condições, não tinha jeito, porque se comprava uma bolacha, você não comprava o arroz. E arroz é mais importante que a bolacha. E daqui a pouco chegava um enviado da minha avó com presente, com a caixa cheio de bolacha e comida, e a gente, criança, não sabe o que faz a não ser morder e comer, mas para ela era a provisão chegando, para ela era a resposta de oração. Quem que usufruiu? Fui eu, porque ela não comeu a bolacha, pode até ter comido a bolacha, mas quem comeu mais foi eu e a Nara, com certeza, porque os pais se sacrificam por amor aos filhos. E hoje você precisa tomar uma decisão que mude a sua vida, mude a sua casa, mude a sua história, mude aquilo que você está fazendo no seu dia a dia. Deus chama você a anunciar o evangelho ao perdido, o perdido passa na tua frente, você perguntando quem você é, quais são as suas escolhas, o que você quer fazer, você está preocupado com a sua vida, não está preocupado com aquele que está ao seu redor. E a palavra de Deus diz que enquanto eu e você estamos preocupados com as nossas vidas, Deus não pode responsabilizar ou cuidar de você. E por isso que a vida está tão difícil. Porque você tem uma limitação daquilo que você pode fazer, mas Deus pode todas as coisas. A terceira coisa que eu gostaria de falar para você nesta manhã, que é extremamente importante, é a presença de Deus nas nossas vidas. Abre comigo o livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Do verso 11 ao 12, a palavra de Deus diz assim: de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Focando ali no 11 e 12 diz: de acordo com o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Nós sermos salvos em Cristo Jesus, por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus em confiança. Diga comigo, eu tenho
livre acesso a Deus. A palavra nos diz que eu e você temos livre acesso à presença e à manifestação do nosso Deus nas nossas vidas. Você pode adentrar ao Santo dos Santos, que antigamente era unicamente exclusivo ao sacerdote mestre lá, o sacerdote mor. Mas hoje eu e você podemos adentrar ao Santo dos Santos, sabendo que nada pode nos impedir de estar naquele lugar. Mas qual tem sido a nossa resposta a podermos estar na presença do nosso Deus? E aí eu vi um negocinho na internet que eu gostaria de compartilhar com você. Eu gostaria que você acompanhasse esse pensamento comigo, porque sabe aquela batida, aquela chicotada que dói muito? E doeu em mim, mas eu tenho certeza que vai doer em um ou dois aí. Chegaram para uma pessoa e ele chegou e recebeu um convite para participar de um casamento. E esse casamento era da pessoa mais rica, mais poderosa em termos daquilo que ele pode comprar. E imagine, aquela outra pessoa que foi convidada a participar do casamento também é muito rica. É muito abastada, não tem necessidade de nada. E aí chegou aquele convite, o convite chega na mão dele, e as outras pessoas perguntaram para ele assim: o que você vai dar de presente de casamento? Você vai dar um carro, você vai dar um iate, você vai dar uma mansão, o que você vai dar de presente de casamento para aquela pessoa que chamou para você? E aí ele falou assim: que carro que eu posso dar que ele não possa comprar? Qual é a casa que eu posso dar para ele que ele não possa comprar muito melhor daquela que eu estou dando? Qual é o barco que eu posso dar para ele que ele não pode comprar um muito maior do que aquele que eu posso dar? Aí ele falou assim: a única coisa que eu posso te dar de presente para essa pessoa é estar presente no casamento. E aí eu falei: eita, pega, segura. Bota o cinto que o negócio vai bater. Nós queremos fazer muitas coisas para Deus, mas esquecemos de estar presentes com Ele na onde Ele está. A gente quer dar o nosso melhor louvor, mas será que os anjos não cantam melhor que a gente? Será que não tem um anjo que toca uma bateria melhor do que eu? Mas eu quero dar o meu melhor, me esgoelo, me mato, me esmero, estudo, ouça as músicas, tudo, mas eu quero dar o meu melhor. Talvez eu queira ler a palavra e dar a minha melhor qualidade, o meu melhor louvor, eu quero dar a minha melhor dança, eu quero dar tudo que eu tenho, mas será que Deus não pode encontrar isso muito melhor do que aquilo que eu possa fazer? E a palavra de Deus diz que Ele quer a nossa presença. Mais do que aquilo que você pode entregar diante do altar, das suas ofertas, entregar o seu dinheiro, a sua mente, o seu coração, o seu fazer, o seu andar. Não, agora eu ando ouvindo louvor no carro, agora eu ando jejuando, eu ando orando, eu ando fazendo tantas coisas diante de Deus, tenho orado para as pessoas serem libertas, tenho tocado e as pessoas são curadas. Tudo isso diante de Deus não tem valor nenhum. Se eu e você não decidirmos estarmos na presença dEle. E aí me bateu, porque quantas vezes eu tenho tentado dar o meu melhor, mas não tenho estado na presença dEle. Tenho sido um ouvinte da palavra, mas não sido um praticante. Tenho sido um pastor, mas na hora de rever a minha devocional, rever a minha leitura bíblica, rever a minha presença, estar todos os dias com Ele. A palavra de Deus diz que todos os dias, na virada do dia, estava Deus ali para estar com Adão. Adão contava o seu dia, contava aquilo que ele tinha feito, como se Deus não soubesse. Estava lá Deus olhando: olha Adão lá, ó, Adão lá, e vai Adão, cuida do leão, Adão vai lá e cuida, não sei o que, Deus olhando, cuidando, observando. Chega na viração do dia, Adão chega para Deus e fala: Deus, hoje eu cuidei do leão. E Deus: ah é? Você cuidando do leão? Como foi? E aquela conversa: meu Deus do céu, é igual criancinha, quando chega na mãe, a mãe sabe o que a criancinha fez, e a criancinha está contando como se fosse a maior obra do universo.
E a mãe chega lá e fala, senta aqui no colo e fala, o que você fez? Não tem a ver com o que a criança fez, mas tem a ver com a presença da criança junto à mãe. Não tem a ver com aquilo que você pode fazer, mas tem a ver com você estar na presença dele todos os dias. Mas não está acontecendo nada. Para quem? Não está acontecendo nada na sua devocional, você ir no seu secreto. Não está acontecendo para quem? Porque Deus já sabia o que Adão estava fazendo e nada que Adão fizesse iria surpreender Deus. Mas a gente acha que vai surpreender Deus de alguma forma. A gente acha que vai surpreender Ele com o melhor louvor, com a melhor adoração, com a melhor forma de nós, para que nós possamos entregar aquilo que nós temos. E Deus só está pedindo, vem estar comigo. Não importa como você está, aquilo que você pode fazer, aquilo que você deixa de fazer. Eu quero que você esteja na minha presença. O que nós temos dado valor nas nossas vidas? O que eu e você temos substituído para que não queremos estar à presença dEle? Não, eu vou evangelizar o perdido, eu vou pregar a tua palavra. Do que adianta você salvar outra pessoa e você perder a presença de Deus? Deus chega para Moisés e fala, Moisés, cansei desse povo, vou matar todo mundo, vou te levar para a terra prometida, vou cumprir a promessa e através de você vou fazer que todos vejam que verdadeiramente eu sou Deus. E aí Moisés olha para Deus numa conversa de amigos e irmãos e diz assim, mas como pode Deus, você vai matar todo mundo aqui? Eu não vou se o Senhor não for conosco. Do que adianta eu ir, cumprir a promessa, ganhar a terra prometida, se nesse termo eu vou perder a sua presença? Porque Deus falou assim, eu vou enviar à sua frente anjos, e os anjos vão destruir todos os inimigos. E Moisés ali pergunta, não Deus, você vai mandar anjo? Anjo é bom, é bonito, é poderoso, queria ver tudo, minha mãe viu um monte já. Eu não vi nada, a não ser em sonhos. Quero ver ainda um dia, vou ver no nome do Senhor Jesus. Mas, do que vale ver um anjo, se Deus não está junto? Moisés olha para Deus e fala, não Deus, eu creio que o Senhor pode mandar os anjos, matar todo mundo, fazer um reboliço e fazer o cumprimento da promessa de Deus. Mas não vale o cumprimento de uma promessa se eu não tiver a sua presença. E o que eu e você temos feito com a presença de Deus? Não vale salvarmos o mundo e perdermos a nossa salvação. Não vale nós perdermos a nossa salvação, a presença de Deus, dizendo que fazemos isso, fizemos aquilo, libertamos o cativo, curamos os enfermos, fizemos aquela obra toda, aquela maravilha, aquele poder. Mas já não temos mais a presença de Deus nas nossas vidas. E aí eu lembro lá da história de Saul. Saul estava tranquilão, fazendo a vida dele, seguindo tudo, e vai vivendo o rei de Israel, e aí ele cometia um pecado, ele chegava adiante ali, e Samuel vinha, e ele fala, me perdoa, vamos oferecer um sacrifício que Deus perdoa. Perdoa. Aí ele errava de novo, perdoa, errou de novo, perdoa, até que Saul continuava como rei de Israel, mas ele perdeu a presença de Deus na vida dele. Ele continuou como rei, continuou com o cumprimento da promessa que havia sido colocado no coração dele e na vida dele, mas ele já não tinha mais a presença de Deus. Quantos de nós temos negociado a presença de Deus nas nossas vidas por coisa nenhuma? 15 minutos a mais de sono, 20 de sono, ou então algo que você tem substituído com a presença de Deus. Um filme, um jogo, uma televisão, uma brincadeira, um momento a mais ali no celular, passando o feed. Abre o teu Instagram, vê quanto tempo você passa no Instagram todos os dias. E no final do dia a gente chega, não, mas eu não tive tempo de estar na presença de Deus. Deus conhece o meu coração. Misericórdia, Ele conhece. Porque não você, mas eu e o Hanan, só eu que tenho negociado a presença de Deus na minha vida.
Segunda-feira, a gente tem um negócio lá dos guerreiros lá, que misericórdia, aleluia, glória a Deus por aquilo. O Rafael, o nome do líder, né? O Rafael falou assim, quem decorou o versículo? Eu tinha um versículo para decorar numa semana. E aí dentro de mim, não, eu não tive tempo, não deu, eu não peguei, eu não fiz, eu não sei o que. Aí eu falei assim, meu Deus, quanta desculpa. Porque eu assisti quase todos os jogos que estavam lá, ouvi os melhores momentos dos jogos que passou essa semana aí. Aí eu peguei, abri o áudio e falei assim, Rafael, eu não decorei o versículo. Nossa. Tempo nós temos, mas temos dado valor a outras coisas que não é a presença dele. O problema é que nós temos tentado vencer o mundo com as armas erradas. Dizemos que somos crentes, mas não praticamos a palavra. Dizemos que vamos mudar de vida, mas deixamos para amanhã porque não queremos assumir a responsabilidade. Qual responsabilidade a gente não quer assumir? De estar na presença dele. A gente conversa, o encontro é tremendo, o encontro é poderoso. E aí a pergunta fica, mas por que todos os dias não é desse jeito? Porque a entrega não é assim todos os dias. Porque se fosse, não é, mãe? Porque se fosse, mas vai consumir muito do meu dia. Qual que é mais importante? Será que teremos que orar para Deus voltar no exato momento em que você esteja ali fervoroso? Porque no resto a gente está mais desviado do que crente. Mas não você, eu, gente. Se nós buscássemos aquilo que tem valor, a nossa vida seria diferente. Porque não seria na nossa força, seria na força dele, seria naquilo que ele pode fazer nas nossas vidas, e você já experimentou o mover e o agir de Deus. Mas quantas vezes nós achamos que Deus não está fazendo, Deus não está movendo, Deus não está cumprindo o seu desejo, o seu querer, e a gente acha que a gente tem que mudar Deus, mas não, é nós que temos que nos mudar segundo a vontade de Deus, para que seja feita a perfeita vontade de Deus na terra. Eu e você precisamos mudar a nossa mente, para que eu e você possamos caminhar na vida que Deus quer que eu e você vivamos. Mas para que isso aconteça, é necessário que você tome uma decisão hoje. Não é amanhã, não é segunda, não é terça, não é quarta, não é quinta, é uma decisão hoje, porque é através da decisão que você escolhe fazer hoje, que Deus pode mudar o seu coração, porque nós falamos, basta somente um momento na presença de Deus para que sejamos transformados, basta somente você adentrar a vontade de Deus, ao Santo dos Santos, para que você verdadeiramente dê valor àquilo que importa. Já testemunhei aqui, eu tenho diabetes, tenho que comer de horas certinhas, bonitinho, o jejum para mim era meio difícil, até que eu fui no Bambu. E lá no Bambu são 10 horas de ministração, de abre aspas, de jejum ali, que você está ouvindo a ministração. E eu falei, meu Deus do céu, 10 horas sem comer, eu vou morrer. E não é de fome, é da diabetes que vai me matar. Cada um a gente inventa a desculpa que é necessária para fazermos aquilo que queremos. E aí foi no Bambu, começa, louvor. Beleza, vamos embora, tá firme, ministração, e louvor, ministração, louvor, ministração, louvor, ministração, louvor, ministração, louvor, ministração, e o fogo pegando e tomando porrada de tudo que é lado da palavra de Deus, e aquele pegando assim, a hora que eu olho para cima assim, nossa, já está acabando o dia, nossa, eu tinha que comer, não tinha, nossa, eu não morri, eu acho que dá para jejuar. Eu não sei o que você colocou de limitação para estar na presença de Deus, mas eu sei um Deus que pode superar as nossas limitações quando eu e você decidimos entrar na presença dEle. A gente saiu daquele lugar e eu pagava e falei, pai, você está com fome? Eu falei, não estou com fome não. Mas vamos comer? Vamos, né? É costume, né? Costume comer, a gente costuma, nem está com fome. Acabou de sair da churrascaria, nossa, um docinho, está cheio, estou lotado de carne. Mas não, um docinho só, um docinho bem assim, um pudim inteiro. A gente cria limitação para estar na presença de Deus, mas nesta manhã,
Deus quer que você tome uma escolha de estar na presença dEle, independente daquilo que esteja acontecendo ao seu redor. Porque quando decidimos estar na presença dEle, a palavra de Deus diz que Ele se responsabiliza pelaquilo que nós precisamos. Eu não sei quem pode fazer mais, se é você ou Deus que você crê. Por isso, por favor, se coloque de pé nessa manhã. Em João capítulo 4, verso 23, a palavra de Deus diz assim: no entanto, está chegando a hora e fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. A palavra de Deus diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que preservem a presença de Deus acima de tudo aquilo que está ao nosso redor. Acima daquilo que nós podemos conquistar, daquilo que podemos comprar, daquilo que podemos fazer, aquilo que podemos ter êxito ou não, conquistar ou não. Deus procura homens e mulheres que estejam ali fazendo a vontade de Deus, não negociando a presença, não negociando estar na vontade de Deus, não negociando que nada possa roubar a presença de estarmos diante daquele que é o nosso Pai. Por isso, curva a sua cabeça. Essa mensagem é para que você tome uma escolha, uma atitude, a partir de hoje. Muitas vezes eu e você aceitamos Jesus, aceitamos essa salvação, aceitamos esse compromisso. Mas muitas vezes nós colocamos desculpas, colocamos qualquer outra coisa, colocamos o trabalho, colocamos o filho, colocamos a ida ao mercado, colocamos a viagem para a praia, colocamos situações que nos impedem de estarmos na presença de Deus. Mas hoje Deus quer que você tome uma escolha, que você faça uma decisão daquilo que verdadeiramente é importante, para que você não seja mais somente um ouvinte da tua palavra, mas que você seja um praticante da palavra de Deus, e que você escolha estar na presença dEle, todos os dias. Ore ao Senhor, essa decisão não é minha, essa decisão não é do seu esposo, da sua esposa, mas é uma decisão sua, somente você pode escolher o caminho que você quer trilhar.